Eu quero compartilhar um texto extremamente conhecido que se encontra em 2 Reis, capítulo 4, do versos 1 em diante, que nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu lhe diz: Que tenho eu de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela diz: Tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Então disse ele: Vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles vasos, e põe à parte o que estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. E sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: Trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: Não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: Vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos vivem do resto. O texto que nós lemos é um texto extremamente conhecido. Essa viúva, ela representa com os seus filhos o povo de Deus, quando estão em abandono e opressão, quando estão em lutas e em dificuldades, quando se encontram em adversidades. E o bom é que esta mulher, redobra a atenção, ela não tinha de início apenas um problema relacionado à dívida. Ela também presenciava e vivenciava na sua vida um momento de dificuldade emocional. Ela tinha acabado de perder o seu esposo, e agora ela ia ter um problema também momentâneo. Estava perdendo os seus 2 filhos. O esposo ela perde pela morte, e os filhos ela ia perder porque o seu esposo tinha lhe deixado uma dívida. E na lei essa dívida era paga quando os seus filhos eram levados para trabalhar como escravos. Só que esse texto nos traz grandes ensinamentos. Em primeiro lugar, no versos 1 nos diz assim: E uma mulher das mulheres dos filhos dos profetas clamou a Eliseu dizendo: Meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. Em primeiro lugar, esta mulher reconhecia que o seu esposo, aleluia, temia a Deus. Quando nós olhamos sobre o verbo temor, temor não é ter medo, temor é se submeter e obedecer à direção de Deus. E o bom é que quando esta mulher fica viúva, ela vai se ter-se com Eliseu, e ela realmente abre o seu coração. Ela transfere não apenas uma responsabilidade para ele, mas ela também abre o seu coração, porque ela reconhece as suas limitações, e ela sabe também aonde encontrar a solução para o seu problema. Um dos maiores empecilhos na vida de muitas pessoas no século 21 é não entender que são limitados em algumas áreas, é não entender que muitas vezes você tem que gritar por socorro,
que muitas vezes você tem que se aproximar de pessoas que verdadeiramente vão te projetar para algo que vai ser bênção e vai ser solução para os seus problemas. E interessante que na continuidade do texto, do versos 1, a palavra nos diz assim: e veio o credo a levar-se os meus 2 filhos para serem servos, ou seja, para serem escravos, para servirem de uma ferramenta para quitar a conta. E o que me chama a atenção em segundo lugar nesse texto é que essa mulher, ela não se desespera. Essa mulher, ela consegue manter-se equilibrada. Ela consegue manifestar uma patologia emocional, não de um estado desesperador, mas um estado controlador do seu próprio eu. Ela consegue manifestar na sua patologia, não o seu lado de fraqueza, mas o seu lado de fortaleza, porque primeiro ela reconhecia que o seu marido temia a Deus. Segundo, ela reconhecia que o profeta tinha uma palavra para solucionar a sua adversidade e o seu problema. Quando nós caminhamos no texto, a gente vai começando a entender mais no versos 2, que nos diz assim: e Eliseu lhe diz: que tem eu de fazer? Declara-me o que tens, aleluia, em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. Senão uma botija de azeite. O bom é que Eliseu olha para ela, presta atenção. Eliseu olha para ela e transfere para ela a responsabilidade que momentaneamente era realmente dela. Quando diz: o que tem eu contigo? Se nós trazemos para os dias de hoje, se um pastor, se um presbítero, se qualquer outro líder olha para um membro e diz: olha, o que tem eu com o teu problema? Como fez Eliseu com esta viúva, ele teria sido tajado como um mau líder, ele teria sido tajado como um mau administrador, ele teria sido tajado como um pastor que teria abandonado a sua ovelha. Mas não, ele estava sendo conduzido e direcionado pelo Espírito de Deus para provar a fé dessa viúva, para ver até onde ela poderia caminhar em busca da solução do seu problema. Eu abro parênteses aqui, até para parafrasear esse texto, e te faço uma pergunta: o que temos nós com esse problema? Se não for Deus, aleluia, a nossa intervenção divina. O que temos nós com esse problema para sermos solucionadores, se não for o Deus Todo-Poderoso sarar e abençoar a nossa pátria e os 4 cantos do mundo? E o bom é que ele é sincero para ela: o que tenho eu contigo? É momento de entendermos que vai haver adversidades e dificuldades, que nós temos que recorrer ao Senhor, como a palavra de Deus diz lá em Crônicas: quando o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, porque aí os meus ouvidos estarão atentos às orações que se fizer neste lugar, aleluia, porque escolhi para que a minha presença seja perpetuamente. É momentos de entendermos que, em primeiro lugar, se o meu povo, a promessa não é para todos, é para quem é povo de Deus. E voltando para o texto continua nos dizendo: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. O bom, em terceiro lugar, é que para Deus suprir as suas necessidades, você não precisa confiar no muito,
Você precisa apenas entender que aquilo que você tem é o que Ele vai te fazer prosperar. Aquilo que você tem em meio ao caos e à dificuldade é o que Ele vai fazer com que as tuas necessidades sejam supridas. Como diz em Provérbios capítulo 3, confia no Senhor de todo o teu coração e não se estriba no teu próprio entendimento. É momentos de não nos apoiarmos na nossa capacidade ou faculdade humana. É momento de não nos apoiarmos no governo, pelo contrário, é momentos de elevarmos os nossos olhos para os montes. Como disse o salmista, elevo os olhos para os montes. De onde virá o meu socorro? E ele mesmo diz: o meu socorro, aleluia, vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Como disse o salmista Asaf, o Senhor firma os passos do homem bom, e no seu caminho se compraz. Se cair não ficará prostrado, o Senhor o levanta por a mão. Fui jovem e hoje sou velho, mas nunca vi a minha descendência mendigar o pão. Deus vai suprir as suas necessidades em glória. Deus está trabalhando com intervenção divina em cima deste caos produzido por esta pandemia. É momento de olharmos para o Senhor. E o texto continua nos dizendo, no versos 3, então disse ele: vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos, vasos vazios, não pouco. E então entra e fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, aleluia. Olha só, e eles traziam os vasos e elas a enchia. Sabe o que é interessante, irmãos? É que essa viúva, em terceiro lugar, ela se dava bem com a sua vizinhança. Sabe o que é interessante? Ela não tinha intrigas, nem picuinhas com os seus vizinhos da direita, da esquerda, da frente ou de trás. Pelo contrário, ela mantinha a paz com todos. Ela entendia o que a palavra do Senhor nos ensinou no passado, no presente e sempre nos ensinará no futuro. Se for possível, tenha paz com todos. Como a Bíblia nos ensina, não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Não deixe que este momento maléfico, não deixe que este momento de dificuldade traga o mal para a sua alma. Pelo contrário, se contraponha, se ponha de pé. Como Deus disse a Ezequiel: põe-te de pé, que eu, aleluia, falarei contigo. E ela consegue vasilhas. E segundo o texto, não poucas vasilhas, foram muitas vasilhas. Ei, olha aqui, estamos já concluindo. Tenha paz com todos. É o momento de todos olharmos para nós como igreja e enxergar em nós o sal da terra e a luz do mundo. Não é momento de fazermos pré-julgamento disso ou daquilo antecipado. Não é momento de usarmos as redes sociais para bombardear irmão B, C, denominação A ou denominação B. É momento de nos inclinarmos e olharmos para o alto e o sublime trono. Entender o que disse o salmista no Salmo 40, quando disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um charco de lodo, de um tremedal de lama, firmou os meus pés sobre uma rocha e pôs um novo cântico na minha boca. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. É momento da minha e a sua fé exercer intervenção divina através da nossa crença. E o versículo
5 nos diz assim: partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os vasos, e ela os enchia. Em quarto lugar, a palavra do profeta Eliseu foi uma palavra diretória e de direção para a vida dessa viúva. Qual é a palavra que tem te conduzido? Qual é a palavra neste momento de dificuldades que tem proporcionado o teu caminhar? Porque o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pastor, o sumo pastor dos pastores, em João capítulo 10, ele diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor, aleluia, dá a vida pelas suas ovelhas. Ele deu a vida por mim e por você. Ele realmente nos regenerou e nos comprou. E quando esta mulher fecha a porta, o milagre, aleluia, a melhor parte do texto começa a acontecer. E detalhe, o milagre começa a acontecer na proporção daquilo que era menor para aquilo que é maior. Ou seja, olha aqui, estamos já concluindo. O momento que você está vivenciando na sua vida, de adversidade, de lutas, de barreiras, não determinarão o teu futuro. O momento que você está vivenciando de calamidade, de caos, não apenas a nível nacional, mas a nível mundial, não vai determinar, aleluia, a bênção de Deus na sua vida, na sua família, porque eu já sinto a presença dele nessa manhã. É momento de exercermos a fé como essa viúva e entender que ela conseguiu manter-se equilibrada, que a sua patologia emocional não trouxe o caos para a sua vida, mas ela encontrou na palavra do profeta a solução para os seus problemas, porque ele disse algo simples: apenas vai, fecha a tua porta, consegue vasilhas para ti, muitas vasilhas, não poucas. Ou seja, ela conseguiu vasilhas o suficiente para suprir as suas necessidades. Eu profetizo nesta manhã que Deus vai enviar alguém, pessoas na tua casa para suprir as tuas necessidades. Pode não ser com vasilhas, mas com algo para te abençoar, com algo, aleluia, para te alegrar e para que você saiba que Deus sempre foi presente contigo e com a sua família. E o versos, aleluia, 6 continua nos dizendo: e sucedeu que, cheio que foram os vasos, disse a seu filho: trazei-me ainda um vaso. Porém ele lhe disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Olha aqui, que coisa linda. Em quinto lugar, ela trabalhava com a sua família. O esposo faleceu, mas os filhos ficaram. O esposo se foi, mas os filhos continuaram ajudando a sua mãe. O que é que eu quero te ensinar nesta manhã? É momento de nos unirmos como família. É momento de clamarmos como lar, porque a maior constituição antes de existir igreja, existiu a família. Antes de existir até a própria adoração, aleluia, Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e diz que não é bom que o homem vivesse só. E ela olha para o seu filho e diz: me dai mais uma vasilha. E o bom é que ela estava tão impressionada, ela estava tão centralizada com o seu milagre, que ela passou despercebida, que as vasilhas já estavam todas cheias. O que é que eu quero dizer? Abra bem os teus ouvidos. A bênção de Deus vai vir para a tua casa, vai vir para a tua vida duplicada,
pacificadamente após a luta e a dificuldade. Porque deserto não é lugar de morada, deserto é apenas lugar de passagem. Deserto não é uma escola permanente ou eterna. Deserto é um lugar a qual Deus vai te forjar, a qual Deus vai te preparar, a qual Deus vai mexer com a tua estrutura espiritual de dentro para fora, e você vai cantar o hino da vitória e vai dizer: só o Senhor é Deus, aleluia, e só Deus é o Senhor. E para nós concluirmos, no versos 6, 7, o texto nos diz: então veio ela e o fez saber ao homem de Deus, e disse ele: vai, vende o azeite e paga a tua dívida, e tu e teus filhos, aleluia, vivem do resto. Para nós concluirmos nesta manhã, o interessante, sabe o que é? É que após o milagre na sua casa, na sua vida, o que é que ela entende? Ela foi se ter com o profeta. Em sexto e último lugar, esta mulher mostra o sentimento de gratidão. Essa mulher mostra o sentimento de reconhecimento que Deus é a autoridade direta, mas que nós temos autoridade delegada, que são os profetas nos dias de hoje. E ela fez saber ao profeta, aleluia, que a sua prova passou. Ela fez saber ao profeta que a sua vitória chegou. Ela fez saber ao profeta que a palavra dele é palavra de Deus na sua boca. A Bíblia nos ensina que a palavra de Deus não volta vazia. Ele mesmo disse através de Isaías: antes fará o que me apraz e prosperará naquilo a qual eu a designei. E nesta manhã a palavra de Deus designada a você e a sua família: fecha a tua porta, entra no teu quarto, dobra os teus joelhos, porque em secreto o teu pai vai te ouvir. Ele vai te responder. Eu sinto ele nesta manhã. Sabe o que é que a Bíblia nos ensina? Pedi e dai-se-vos-á. Pedi ação, dai-se-vos-á reação. Aquele que pede ação recebe reação. O que é isso? É um sentimento recíproco. Quanto mais você se prostra diante de Deus, mais Ele se põe de pé para te responder. Quanto mais você se prostra diante de Deus, mais a intervenção divina vem sobre você. E sabe qual é? Porque a primeira palavra do profeta foi: o que tem eu contigo? Ou seja, ele transfere para ela a responsabilidade que era dela. A segunda palavra do profeta no texto é: pega a vasilhas emprestadas, fecha a tua porta. A terceira e última palavra do profeta para essa mulher é: vende o azeite, paga a tua dívida, e tu e os teus filhos vivem do resto. Como Deus é lindo, irmãos. Ela queria apenas, presta atenção, quero concluir. Ela queria apenas quitar a dívida. Ela queria apenas livrar os seus filhos do cativeiro. Ela queria apenas que o profeta solucionasse o problema acerca dos seus filhos que iriam ser escravos. Mas Deus sempre nos surpreende. A sua bênção sempre é recalcada e sem medida no vosso regaço. Deus não apenas através do profeta quita a sua dívida, mas também Ele determina: vende e tu e os teus filhos vivem do resto, aleluia. Sabe o que é isso? É que nunca mais ele iria passar por dificuldades financeiras. Sabe o que é isso? É que não apenas a conta foi paga, mas que ela e os seus filhos iriam viver do resto do dinheiro feito através da venda do azeite. Nós queremos orar nesta manhã. Nós queremos determinar, debaixo da misericórdia e da autoridade do Espírito de Deus que eu sinto nesta manhã, a provisão e a intervenção de Deus sobre a sua casa e sobre a sua família.
Soberano Deus e eterno Pai. Pai amado e Pai querido, nesta manhã nós te rendemos graças. Nós te rendemos louvores em agradecimento. Nós te louvamos que assim como esta viúva teve as suas necessidades supridas, teve, Pai amado e Pai querido, o seu problema solucionado no passado, nós iremos alcançar a solução dos nossos problemas no presente. Nós queremos, Pai amado e Pai querido, que nesse momento Tu venha ser o centro das nossas atenções. Nós queremos, Pai amado e Pai querido, nos curvar diante da Tua majestade. Nós queremos Te adorar com intensidade, em espírito e em verdade. E onde quer que se encontre uma serva e um servo de Deus orando comigo neste momento, que a Tua presença, aleluia, venha se manifestar. Que o Teu Espírito venha tocar, que a Tua glória, que é a alta revelação da Tua santidade, pureza e natureza venha alcançar. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, eu oro por todos aqueles que têm nos acompanhado. Eu oro pela vida do nosso irmão José Eduardo Oliveira. Eu oro, Pai amado e Pai querido, pela vida da irmã Maria. Eu oro pela vida do Júnior, do Paulo Marlo. Eu oro pela vida, Pai amado, do pastor Robson e pastora Fátima. Eu oro pela vida, Pai amado e Pai querido, do meu amigo pastor Wilson Pinheiro, pastor da nossa segunda igreja aí em Fortaleza. Eu oro, Pai amado e Pai querido, pela vida, Pai amado e Pai querido, do nosso amigo, Pai amado e Pai querido, Francisco, aleluia, Santos. Eu oro pela vida do nosso irmão Anderson e da sua esposa Catiane. Eu oro pelo nosso irmão Antônio Pádua. Eu oro, Pai amado e Pai querido, pela Vanderlúcia, pelo nosso amigo José Ulisses Bastos. Livra ele de todo mal. Eu coloco na Tua presença, Pai amado e Pai querido, o nosso amigo que tem nos acompanhado e a nossa amiga, todo o povo de Deus, aqueles que por um motivo ou por outro não tem nos alcançado. Eu oro pelo nosso diácono, Pai amado, Marcela Diaconisa, Luana, sua esposa. Eu oro pelo Mauro Santos. Eu oro pela minha vida, pela minha família. Eu oro pela vida do presbítero Roberto, que está aqui comigo na sonoplastia, pela diaconisa Missilânia, Paulinha, Pai amado e Pai querido, e Ana Lívia. Eu oro, Deus, por toda a Tua igreja a nível global. Eu coloco cada um e cada uma na Tua presença. Eu oro, Pai amado e Pai querido, por uma intervenção divina em cima desse caos. E termino profetizando que se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu termino, aleluia, profetizando que agindo Deus, quem impedirá? Que nesta manhã Tu venha se pôr de pé, Pai amado e Pai querido, e que as Tuas mãos venham estar estendidas sobre a nossa nação e sobre os 4 continentes do mundo. Que cada país, como a China, como a Itália, como a Espanha, como os Estados Unidos, país europeu, todos os continentes sejam visitados nesta manhã, e que a Tua bênção venha aplacar toda a enfermidade e todo o mal, e que as nossas vidas e a nossa família seja protegida em nome de Jesus. Você como igreja diz amém. Nós queremos aqui nos despedir. Nós queremos aqui também mandar um abraço para o nosso irmão Alexandro Ataíde. Queremos aqui agradecer pela sua companhia, e nos próximos dias estaremos novamente nos reunindo. Estaremos novamente clamando e invocando a presença do Senhor. E lembrando sempre que nesse momento o Brasil precisa de compreensão. E nós como igrejas precisamos de comunhão. Independente da sua denominação ou da sua filosofia de trabalho, nós servimos ao mesmo Deus. Nós adoramos ao mesmo Senhor. Nós fomos levantados com um só propósito, de entender que esse momento vai passar
e cada um nas suas respectivas congregações, denominações e igreja irão fazer um culto de ação de graça e Deus será louvado e glorificado. Fica aqui a nossa paz, as nossas considerações e o nosso abraço, e até a próxima transmissão, se assim o Eterno nos permitir. Você ouviu o programa Renovando Vidas, na apresentação do pastor Lindomar Oliveira. Um programa da Igreja Presbiteriana Renovada de Milhã, Avenida Antenor Pinheiro, Landim, número 265, Centro de Milhã. Cultos todas as quartas, a partir das 19h.